Nesse vídeo, vou falar sobre materiais impressos, dicas e jargões do mercado editorial que podem te ajudar a produzir o teu material impresso, caso esse seja o seu produto educacional. Para você, imagino que o conteúdo não vai ser o problema. Você vai dominar muito bem sobre o que você vai escrever, afinal está pesquisando sobre isso. Mas uma grande questão é que o material textual não é colocar no papel como seria a sua fala, a sua aula, o seu curso. Não é isso porque não tem a comunicação não verbal, não tem o teu gestual, não tem os teus olhares, não tem o teu contexto amplo com aquele público, não sabe o que aconteceu antes, não sabe o que virá depois, não conhece você, não tem a possibilidade de consulta ao público, aquele entendeu, alguma dúvida, posso seguir adiante. E por outro lado, o material textual exige um rigor conceitual muito maior, porque é fácil tirar uma frase de conceito, de contexto, e questionar o conceito dessa frase, questionar se ela não está errada. Ou você não tem a possibilidade de reexplicar de um outro jeito, como é numa fala oral. Não tem como você voltar na outra aula também e dar um outro exemplo melhor. Então você precisa de um rigor conceitual muito maior no material textual. Confere sempre se aquilo que você está dizendo não dá margem para interpretações erradas. E cuide com a linguagem também. Você provavelmente está acostumado com a linguagem acadêmica, cheia de inversões, normalmente prolixa, cheia de vocabulário especializado. No teu material textual, procura uma linguagem simples, frases curtas, vocabulário comum. Não que você não possa explicar o vocabulário técnico, mas você vai fazer isso com um vocabulário mais simples. Linguagem direta também, sem aquelas muitas inversões típicas da linguagem acadêmica, sem aquele cheio de apostos que você coloca para se resguardar. Então, é assim, embora não sempre, talvez não em todos os lugares, e depois só que você fala de fato o que você quer. Não, material textual, linguagem direta, objetiva, quase sempre objetiva, já falo disso, mas linguagem direta, concisa. Direta no sentido sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, adjuntos. Não que você não possa variar uma vez ou outra, mas segue essa sequência, facilita a leitura. Lembra daquilo que a gente conversou em semanas anteriores de carga cognitiva. Então o material tem que diminuir ao máximo o esforço cognitivo do teu leitor para que a compreensão seja rápida, seja fácil. Quase sempre objetivo é porque às vezes pode ser interessante você fazer um suspense, você fazer um rodeio para deixar uma resposta mais adiante, mas usa isso com parcimônia. Terceiro ponto aqui, que o texto tem que ser agradável de se ler mesmo na quinta leitura, e não só na primeira. É porque o texto do material textual ele vai ficar disponível e com certeza vai ser consultado muitas vezes. Então cuida, por exemplo, com aquele excesso de diálogo retórico, onde você fica supostamente conversando com o leitor, e funciona na primeira vez que você lê, talvez na segunda, mas na quinta, quando você quer achar rápido a informação que te interessa, aquilo não faz sentido no texto mais. E o segundo grande dica aqui é invista no projeto gráfico. Com certeza na primeira semana, quando eu te mostrei muitos produtos possíveis, o que mais te chamou a atenção foram aqueles que tinham um projeto gráfico atraente. E aí contrata um designer, não é nossa especialidade fazer um projeto gráfico e nem tem que estudar para isso. Você já tem tantas coisas para fazer nesse período de 2 anos do mestrado. Te digo que um material textual de 30 páginas vai te custar, com um designer profissional, algo como uns R$500. Se você pegar um estudante de design e ele vai fazer um trabalho muito melhor do que o que você faria, vai te custar algo como R$200, R$250. Tá? Até tenho nomes para indicar se você quiser, mas vale muito a pena você fazer um projeto gráfico, um design do teu material com alguém que entenda do assunto, com alguém que tenha prática no assunto. Terceiro grande ponto é da estrutura. Essa estrutura é fundamental em vários sentidos. Estrutura de variação de gêneros textuais. Não vai usar só o texto escrito corrido, mas vai usar imagem, vai usar gráfico, vai usar letra de música, vai usar notícia de jornal, vai usar artes visuais, charges, história em quadrinhos. Varie teu gênero textual. Multimodalidade também. Vai para outros
meios de comunicação, remete para a internet, remete para o jornal, no caso do gênero textual, remete para diferentes portais, diferentes mídias nesses portais, para o vídeo, para o hipertexto. Outra parte fundamental da estrutura é o destaque. Destaque aquilo que importa. Destaque colocando um negrito, colocando uma caixa, um box de destaque, alguma forma de bater o olho e o leitor identificar aquilo que é o mais importante daquela página. Outra coisa é o respiro de leitura. Não enche a página de texto, por exemplo. Sabe aquela margem lateral maior? A gente chama de coluna falsa. Aquilo tem como função respiro de leitura, tornar aquela leitura mais agradável, para botar menos texto na página, ao mesmo tempo aproveitar aquele espaço para puxar uma imagem, uma legenda, alguma outra seção que te dê variações visuais na página. Mas não variações visuais que preencham toda a página, porque isso também vai se tornar cansativo. Bom, esse é um dos motivos pelos quais o designer é uma boa solução aqui, porque ele vai entender muito dessa forma de dispor o teu material na página de forma a ficar agradável para a leitura. E aproveite diversos tipos de diversificação e destaque. Então você pode aproveitar cores, formas, a intensidade da cor, né? O negrito, por exemplo, 50% de cinza. Aproveita uma linha para fazer um destaque, para fazer alguma ligação, variar a posição das coisas na página. Então, uma hora a imagem que está lá em cima, uma hora é um box, uma hora é o próprio texto. E aí, de novo, o designer é quem vai melhor entender de como diversificar e dar esses destaques para que não fique um carnaval de cores, por exemplo, ou uma página cheia de informações que você não sabe por onde começar a leitura. E é justamente esse ponto de por onde começar a leitura que também você deve valorizar no teu texto. Diferentes formas de entrada do texto é porque tem leitores que começam a ler por causa da imagem, outros por causa do título, outros por causa do contexto. Ele olha aquela página, entende que aquilo está destacado, aquela imagem, aquela legenda, então está tratando disso, me interessa, vou ler. Outros querem só informação rápida, vão olhar para os tópicos que de repente estão aparecendo e ver se aquilo é o que ele precisa ou não. Então, essas várias formas de entrada no texto, você tem que tentar valorizar para abarcar o maior número possível de leitores. E o último ponto dessa estrutura, chamei de transposição didática e estrutura de ensino. Transposição didática no sentido de passar o saber científico, o conhecimento científico, para o conhecimento a ser ensinado, para o saber a ser ensinado. Você pode fazer isso por algumas formas padrão de ensino, que vem das teorias de ensino. Por exemplo, começa por uma contextualização, uma questão inicial abrangente que problematiza o teu assunto, vem com as explicações, retoma aquela questão inicial, retoma outras explicações, conclui, e se for o caso de um material didático, coloca atividades no final, de repente se é um guia ou manual, não cabe isso das atividades. Mas tenha em mente essa lógica metodológica, essa lógica de ensino. Um outro cuidado é com imagens e textos de terceiros. Sempre dê créditos, cite as fontes. E como imagino que você vai usar principalmente imagens livres, já deixei 2 dicas de onde você pode encontrar imagens com autorização de uso. Uma delas é a busca do Creative Commons, o Creative Commons Search, que está aqui. Esse é o buscador mais recente, tem um buscador um pouquinho mais antigo, deixei ali também. E o Google Imagens, que você tem a opção indo em ferramentas, direitos de uso, escolher só imagens que estão com direitos de uso permitidos. Então aqui vou trazer um exemplo para você. Quero imagens sobre vacinação, botei no Google Imagens, não confio na minha internet, já deixei aberto. Vim aqui em ferramentas, direitos de uso, e aí eu posso marcar. Para algumas imagens vão ter direito de reutilização mesmo para fins comerciais, o que não é o teu caso, e algumas até você pode modificar a própria imagem. Você provavelmente vai estar interessado no uso não comercial, mas pode buscar nas 4 opções assim, até porque pode ter variações de uma para outra, alguma imagem que foi marcada só para uso comercial, por exemplo. E aqui a gente tem imagens de vacinação, que no meu caso eu marquei como para reutilização, não posso modificar, mas eu posso usar qualquer uma dessas que estão aparecendo de vacinação no meu material. Ou no Creative Commons Search, digitei lá vacinação, vou fazer a busca, ele vai buscar vários tipos de materiais, o primeiro que vai aparecer são as fotos, que é o que nos interessa. Por exemplo, eu posso usar qualquer uma dessas fotos. Clicando na foto, você vai ter
qual é o tipo de licença, qual é se permite modificação ou não, se permite uso comercial ou não, e quem são os créditos. Essa primeira, por exemplo, é da Agência de Comunicação do Estado da Bahia, está permitido para usar, você poderia usar, só botar o crédito Agência de Comunicação do Estado da Bahia na lateral, e está feita, tá resolvida a tua pesquisa de imagem. Bom, agora alguns jargões do mercado editorial. Quero explicar eles para a gente poder, para eu poder fazer uma parte prática com vocês num próximo vídeo, tá? Então aqui eu peguei uma imagem de um livro já diagramado, ainda não a diagramação final, pode ver que tem aqui uma imagem embaixo. Isso é feito porque as imagens em alta resolução ocupam muito espaço e exigem muito processamento dos computadores, então você, quando está trabalhando com obras muito grandes, deixa as imagens em baixa resolução para não exigir, para que os computadores não fiquem lentos, né? Não exigir tanta capacidade de processamento, e isso põe as imagens em alta resolução no final. Repara também outras coisas já nessa imagem da página do livro que eu deixei. Esse espaço aqui é o espaço da coluna falsa, onde pode avançar a imagem. A formatação, layout da legenda da imagem também avançou para cá. Então aqui a gente tem um título, aqui tem um título de um tópico dentro daquele, você já percebe isso pelo tamanho da fonte, né? Pelo destaque, que aqui está em negrito, aqui não está. Tem esse elemento do projeto gráfico, que é só um charminho na página, mas que de charmoso eu acho que não tem nada, não. Acho que só atrapalha, melhor se ele não existisse. Tá, deixa eu mostrar, antes de ir para o próximo slide, deixa eu mostrar para vocês um pouco mais de como que o do teu original vira isso daqui diagramado. Então aqui, ó, continuando com esses jargões, o que é um box? É esse elemento que ganha um contorno ou um fundo ou os dois na obra. Seções, por exemplo, costumam ser em boxes, equações costumam ser em boxes, enunciados de princípios importantes podem estar em boxes. E como que você faz para pedir para a diagramação isso? Então, você está digitando lá o texto que você quer no teu produto educacional, conhecendo o ângulo alfa formado, tal. Início do box, vem uma fórmula, fim do box. Reparou que eu botei um sinalzinho, maior que, menor que, uma cor diferente, o vermelho no caso. Isso vai variar de editora para editora, por exemplo, de padrão editorial. Mas o diagramador sempre vai entender que aqui é onde ele tem que atuar de alguma forma no layout da página. E o que ele vai fazer é, estava lá o texto, conhecendo o ângulo alfa, botou o box que você pediu. Sabe onde que começa e onde que termina esse box. Aqui vou dar um outro exemplo. Então, início do box e o fim do box. Dentro do box tem um título, um ícone. Não, comecei aqui o ícone, aí tem o título e um textinho. Tá aqui o que virou na diagramação. Então, o box está aqui, ó. É uma seção mais física, uma seção que, por exemplo, vai pedir para o aluno fazer atividades de aprofundamento. Nesse caso, é uma atividade sobre medida do tempo. Busque mais dados sobre relógios e faça uma comparação sobre o funcionamento deles. Então, você já entendeu, vou aproveitar essa imagem, que uma seção é um texto alternativo, é uma inserção textual presente no texto corrido, que vai receber um destaque ou uma formatação diferente. Ela não é necessariamente algo acessório que você pode pular. Muitas vezes ela é fundamental para você entender o que o texto está falando ou te oferece alternativas de caminho. Chega no momento do teu texto que você fala, eu posso seguir por aqui ou por lá. Segue por aqui no texto corrido e segue por lá numa seção lateral. Muitas vezes isso faz parte das possibilidades da tua sequência de ensino, né? Da tua sequência didática do texto. Né? Só que é importante você definir quais são as seções que você vai usar previamente, do que elas vão tratar. Então, por exemplo, o Mais Física vai tratar desses aprofundamentos em formas de atividades para os alunos. Isso porque na hora que você pedir o projeto gráfico para o designer, ele vai saber que tipos de seção ele precisa imaginar, que tipos de recursos gráficos ele vai reservar para essas sessões. Então, por exemplo, vamos supor o Mais Física vai ser sempre laranja, mas outra atividade vai ser azul, outra sessão vai ser azul. E aí ele precisa saber o número de sessões para reservar essas características visuais de cada sessão. Né? As sessões também têm uma outra função importante, que é fornecer quebras visuais numa página.
É aquela ideia de equilibrar a página com textos, imagens e seções, para não ficar cansativo para o leitor. Reparou que aqui também tem esse átomozinho? Esse é o estava aqui, ícone da seção. Já vou aproveitar para falar do que é um ícone. É essa imagem que vai caracterizar alguma coisa no teu livro ou no teu material textual. Por exemplo, a seção mais física está sempre caracterizada por esse átomozinho, então quando o leitor bate o olho e vê o átomo, ele entende que aquilo é uma atividade de aprofundamento para o estudante fazer. E não precisa estar relacionado necessariamente com uma seção, né? Você pode ter, por exemplo, um ícone desafio que sinaliza uma atividade mais difícil que as outras, ou um ícone preste atenção do lado de um parágrafo importante, funcionando como acessório para um box, ou até tornando desnecessário o uso do box usando só o ícone. Outro jargão que você precisa saber é a ideia de peso. Peso é a hierarquia do texto. Pode variar, mas o padrão em livros é o título da unidade. A unidade é aquele conjunto de capítulos, é o peso 1. O título de cada capítulo é peso 2. Dentro do capítulo tem tópicos, peso 3. Dentro dos tópicos, subtópicos, peso 4. Isso vai servir para você estruturar a tua ideia na hora de escrever o texto e também para a diagramação, fazer a formatação, o projeto gráfico daquela obra e dar os destaques necessários para cada um desses títulos, desses tópicos. Aqui também vou trazer exemplos para você. Início de uma unidade, vem lá em unidade 1, cinemática, peso 1. Está vendo que essas comunicações em vermelho são sempre para o diagramador, né? No caso de uma edição profissional, você vai diferenciar com outra cor um pedido que é para outro setor. No caso, a iconografia é o setor que procura as imagens de uma obra. No teu caso, vai ser você mesmo que vai fornecer as imagens para o diagramador, então você não precisaria usar uma outra cor aqui, mas só colocar para ele, inserir foto do link tal, ou inserir a foto de nome tal que você já deixou separado para o diagramador. Nesse caso, era uma foto de movimento. Essas fotos foram tiradas desse link, de um banco de imagens, o Getty Images. Você até pode usar um banco de imagens costumam custar entre 50 e 300 reais. Mas tem uma boa variedade de opções gratuitas na internet, inclusive todas as imagens da Wikipedia são gratuitas se você quiser usar. Gratuitas e liberadas para uso, né? Mas aí aqui foi pedida essas imagens, a iconografia escolheu uma outra, que era essa daqui, que está embaixo, e esse é o padrão do peso 1. Era uma página inteira, na verdade era uma página dupla, a lateral também continuava essa imagem, onde estava escrito unidade 1, e é quando eu vou virar essa página que começa de fato o capítulo. Então, esse peso 1 serviu para o diagramador entender que essa é a parte mais importante e ele reservou uma página inteira para esse destaque. Isso também você conversa com ele na hora do projeto gráfico, vocês definem como que vai ser o layout de cada um desses pesos. Abriu um capítulo. O capítulo 1, conceitos fundamentais da cinemática. Cinemática é a parte da física que estuda os movimentos, tá? Então, a unidade 1 é cinemática. O título estava na outra página aqui. E aí, de novo, pedido de uma imagem que retratasse pinturas ou gravuras rupestres. Então, aqui no caso é o sol, as estrelas, o mar. Nem sei, acho que aqui era só o sol, tá? Ainda assim é uma estrela. E aí vinha o texto, um texto introdutório, depois de uma legenda. Sempre fomos curiosos sobre o que ocorre ao nosso redor, perguntas como o que são as estrelas, qual a origem do pensamento, do que é feita a natureza, enfim. Um texto introdutório para apresentar as partes, o que é a física e quais são as partes da física. Então aqui continua o texto e aqui como que vai ficar diagramado. Capítulo 1 aqui em cima, o título do capítulo 1, a imagem na cabeça da página, né, no topo da página, legenda aqui, o texto em 2 colunas, o espaço da coluna falso te dando respiro de leitura, servindo também para a posição que você vai colocar o dedo e abrir as páginas, né, para não prejudicar a tua leitura com tua mão ali em cima. Então tem várias funções que às vezes a gente como leigo nunca pensa, né? Mas é por isso que o designer é útil. Esses outros recursos gráficos aqui que para mim são descartáveis. Vou dar aqui então é um exemplo de peso 1. Peso 1 na unidade, peso 2 no capítulo, peso 3 e 4 agora dentro do capítulo. Então, esse é um capítulo que vai falar sobre o início, os conceitos fundamentais da cinemática. Tem lá um tópico chamado Grandezas para a descrição do movimento. Um textinho, começa a primeira grandeza é o tempo. Então, está vendo que o tópico é peso 3 e o tempo, que é a primeira dessas grandezas dentro desse tópico, peso 4.
Aí tem até uma parte em azul aqui, que é uma parte destinada somente ao professor, isso não apareceria para o aluno. É uma outra imagem, com sua legenda, mais texto. E na hora da diagramação é aquela página que eu já te mostrei. Então, reparou que o peso 3 está em laranja, com uma fonte um pouco maior e em negrito. Peso 4, uma fonte deve estar 1 ou 2 pontos menor. 2 pontos menor e sem o negrito. Aquela parte do professor ficou aqui, ó, ver manual, item 1.9 em azul, isso só apareceria para o professor, e ele poderia conferir no manual, ou no caso de um material digital, ele poderia, o professor clica aqui e aparece o texto que estava lá em azul. Que estava no original em azul, né? Para o professor pode aparecer em preto mesmo, na diagramação final. Então, com isso, espero que você já tenha entendido um pouquinho desses jargões no mercado editorial e como fazer pedidos para o diagramador, o que esperar também do diagramador. Mas antes de mandar para ele o teu original, você precisa de uma revisão. Nunca deixe para fazer essa revisão depois, porque corrigir coisas após a diagramação gera muito mais problema, exige muito mais tempo e pode até te exigir mais dinheiro, porque você está dando mais trabalho para o diagramador. Pensa também que o diagramador não é um especialista na área. E o processo de diagramação por si só gera um monte de pequenos errinhos que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E que se você não ajudar a minimizar esses erros e as correções deles nas provas diagramadas, prova diagramada é isso que eu acabei de mostrar, né? Esse padrão do PDF, que isso daqui é a primeira prova diagramada. Tá até em algum dos... Aqui aparece, ó, primeira prova. Tá? Depois que ele manda o diagramador manda essa prova, você faz correções, ele vai gerar uma segunda prova até a prova que vai ser liberada para impressão. Ou finalização do material, caso ele seja digital, né? Mas o que você precisa se preocupar com a revisão do original para mandar um original muito redondo para não mexer depois. Fazer correções do material já diagramado te gera muito mais problemas do que antes. Então, primeiro pensa em padronização. Padronização de vocabulário, de símbolos, de sinais, de estrutura, de aberturas, de sessões, de atividades, de extensão. Então, eu vou explicar um pouquinho cada um. Chama sempre do mesmo jeito. O conceito de, sei lá, na física, vamos pensar em velocidade. Então, eu vou chamar sempre de velocidade. Não vou ficar mudando velocidade, rapidez ou outro termo. De novo, facilitar a carga cognitiva. Símbolo, se é velocidade, chama sempre de V. Não fica inventando outros símbolos depois. Estrutura, sinais, vou usar o sinal de menos como um hífen, como um travessão ainda maior. Tá? É nesse sentido os sinais. E quando que eu vou usar eles, usa sempre nesses casos. Nota de rodapé, por exemplo, vou usar um sinal que vai ser um asterisco, que vai ser uma bolinha, e usa sempre esse sinal. Tá? Estrutura, você está dividindo em unidades, capítulos, tópicos e subtópicos, ou é outro jeito? E daí segue esse outro jeito. E cuida com a extensão, já aproveitando. Quer dizer, não vai ter um capítulo de 40 páginas e o próximo capítulo tem 3. Equilibra, faz uma estrutura mais equilibrada do teu material, né? Aberturas, como que você está começando as coisas? Não é que você precise começar sempre do mesmo jeito, mas você está sempre começando com uma situação, problema, então não parte de um texto direto no outro caso. Você pode partir de um outro jeito de formular a situação, problema. As aberturas, elas são com imagens. Então não deixa um capítulo sem imagem, entendeu a ideia? Padronização das sessões. A sessão mais física sempre tratando de atividades de aprofundamento. Então não põe uma sessão mais física que seja um texto de terceiro só. Uma notícia de jornal, sem uma atividade. Não é isso. E reparou lá que no meu caso era uma sessão curtinha ainda. Então as sessões mais físicas sempre vão ser curtinhas. Não põe lá uma que tem 2 páginas. Bom, e aí você entendeu a lógica de padronização, vai se aplicar para as atividades também. Por exemplo, você vai começar sempre com as mais simples, depois vai para as mais intermediárias, até chegar nas mais complexas. Elas vão ser sempre no final de cada tópico, de cada peso 4, por exemplo, elas vão ser sempre no final de cada capítulo. Faz as tuas definições. Ou até define que pode ser variável. A abertura pode ser hora com imagem, hora pode ser com texto meu, hora pode ser com texto de terceiro. Vamos para os conteúdos agora. Se preocupa depois que você escreveu em ver se tudo que está presente é necessário e se não ficou faltando nada. Pensa de novo, foco, concisão. Não põe mais do que precisa,
mas toma muito cuidado para que não falte nada, especialmente quando você chega lá no final e percebe, tinha que ter posto uma coisa lá no início. Fazer isso na diagramação é horrível, é refazer todo o trabalho. Então cuida disso nessa fase de revisão do original ainda, antes de mandar para diagramar, tá? Vê também se essa distribuição de conteúdo está fazendo sentido, se não tem muito conteúdo no primeiro capítulo, quase nada no segundo, se a sequência é lógica, se não pula nenhum passo necessário, né, nenhum conhecimento prévio, se os pesos estão bem distribuídos. Cuida também com a coerência teórica metodológica, quer dizer, você se propôs a ter essa metodologia de ensino, essa sequência no teu capítulo. Isso faz sentido diante das tuas bases de EPT? E essas bases de EPT estão refletidas no texto, estão coerentes ali? Esse teu método que você escolheu para estruturar o teu texto também está presente ali ou não? Revisa capítulo por capítulo. Vai atrás dos erros conceituais também, aquelas passagens que podem dar margem para interpretações erradas. Vai conferir as coisas. Você falou que fulano nasceu em tal ano, em tal lugar. Confere se é isso mesmo. Se tiver exercícios, confere os gabaritos. Cuida com os juízos de valor, aquilo que você disse que é o melhor que tem, a desgraça, o pior é evitar. Eu vou dar exemplo no próximo vídeo, eu acho que isso vai ficar mais claro também. Mas o material textual, ele é perene, ele vai ficar para que muitos leiam. É diferente da piadinha que você faz em sala, do comentário irônico, às vezes, ou só de um humor despretensioso, e que pode funcionar naquele contexto, mas que no material esse juízo de valor pode gerar muito mais problemas para você e não agrega nada ou quase nada, depende do caso, ao que você está tratando no teu texto. Então lembra de novo o foco, se não precisa dele. Outro ponto é o equilíbrio do texto didático, quantidade de imagens e seções, se a dificuldade está indo do mais fácil para o mais difícil, onde que você pode aprimorar esse texto, onde você pode botar mais formas textuais diferentes, recorrer para uma interatividade, para uma multimodalidade. Outra coisa é confere os teus pedidos e referências. É muito comum a gente copiar e colar, para o que facilita, vem com a formatação pronta, mas aí esquece de mudar o link da imagem. E o diagramador vai lá buscar e acha o link da imagem anterior, vai botar a imagem errada, onde você queria. Confere também as referências, todas as que você citou estão lá no final. Tudo que você precisar acrescentar depois vai ser pior, mesmo que seja na última página, mas isso é ainda menos pior do que nas primeiras páginas. Então confere se as referências estão todas lá já antes de mandar para diagramar. E depois que vier da diagramação, vai vir essa primeira prova no nosso jargão, você vai fazer a leitura dela. Talvez ela venha com pedidos do próprio diagramador, do tipo, olha, preciso que você coloque uma imagem diferente aqui com outras cores, porque essas cores não estão combinando com o resto dessa página. Por exemplo, você vai ler e vai ter que fazer alterações que a gente chama de emendas, porque daí você estava falando assim no teu texto, segundo o quadro abaixo, e esse quadro não está mais abaixo, está na lateral, então segundo o quadro ao lado. Um exemplo bobinho de emenda. Tem os estouros, aquelas coisas que eram para estar juntas numa página, mas não couberam, estourou a página. Aquelas últimas 3 linhas do parágrafo que passaram e não cabem ali. E como que você vai resolver isso? Pode ser alterando o texto, pode ser diminuindo uma imagem, pode ser mexendo no entrelinhas. O próprio diagramador, se ele é experiente, ele vai minimizar muito esses problemas de estouros e buracos, mas às vezes ele vai precisar da ajuda do autor, porque ele não vai mexer no texto por conta própria, né? Então, mas às vezes é preciso que você mexa de fato no texto ou inverta algumas coisas de ordem, ou traga figuras que você tem em outras páginas para essa, não sei. Você precisa pensar em algum jeito, depende de cada caso, de como resolver esses textos, esses elementos da página que ultrapassaram o limite dela. E o inverso disso é o buraco. Quando o teu texto acabou lá na metade da página, você precisa preencher o resto. Normalmente você vai preencher colocando ou mais textos ou mais imagens, ou aumentando as imagens da página que você tem, claro, com bom senso, para que isso fique agradável também para o leitor. E aí, nesse momento da prova diagramada, você vai fazer sim uma releitura. Também não é proibido mexer aqui, mas a ideia é só emendas pontuais. Nessa releitura você vai perceber se está funcionando na página aquilo que você tinha imaginado no teu original. E aí não acrescente
assim, uma palavra nesse ponto, pula 2 palavras, modifica, exclui umas partes, e daí inclui mais 3 palavras, e aí muda uma imagem. Se você vai precisar fazer emendas, faz elas em blocos. Põe um parágrafo inteiro, por exemplo. Isso é terrível para a diagramação, porque tem que refazer a página e refazer todas as páginas seguintes. Por isso que ele, inclusive, pode te cobrar de novo por isso, né? Mas ainda assim é melhor botar um parágrafo inteiro do que ficar cheio de emendas pequenininhas na página, alterando palavrinhas a cada linha você altera 3 palavras. Tá? Porque isso tudo vai ser redigitado pelo diagramador, ele vai cometer erro de digitação, você vai perceber que vai ter erro de concordância, vai ter repetição de ideia. Tudo que você vai fazendo essas emendas na prova diagramada são muito arriscadas de causar mais problemas do que soluções, tá? Então, no próximo vídeo, eu mostro para vocês exemplos práticos dessas dicas de usos dessas revisões que eu coloquei aqui de padronização, de conteúdo, de coerência, de erros, etc.